Agora nós vamos falar sobre a importância da família para a Igreja Católica e também para a sociedade. Está conosco o Frei André, da paróquia Nossa Senhora Aparecida, e também o Gilberto Alba Farisotto, que é coordenador da Pastoral da Família da Igreja. Frei, bom dia, muito obrigado pela participação do senhor. Seja bem-vindo aqui na Rádio Itaberá. Bom dia, Rádio 20 da Itaberá, paz e bem a todos. E também o Gilberto, né? Seja bem-vindo aqui, Gilberto. Bom dia. Bom dia, Jorge. Bom dia, comunidade que nos assiste. Bom, vamos começar, Frei, falando como a Igreja Católica define o papel da família na sociedade e também na fé cristã. O papel da família na igreja e na sociedade, ela vem desde as suas origens, né? E a igreja entende que a família é um sustentáculo da vida da sociedade, no que diz respeito ao papel do pai e da mãe como educadores dos seus filhos, onde estabelecem os valores éticos e cristãos para o mundo em todos os tempos e em todas as épocas. E, Frei, qual é a visão bíblica e doutrinária que orienta essa compreensão? A compreensão bíblica e doutrinária está estabelecida já desde a origem, quando a Bíblia entende a criação do ser humano, do homem e da mulher, e a Sagrada Escritura nos diz que deixa o homem a casa de seu pai e de sua mãe e se unirá à sua esposa para dar um novo processo, um novo ciclo de geração de vida. Uhum. Gilberto, quais as iniciativas que a Igreja propõe para fortalecer os laços familiares? A pastoral familiar ela está sendo implantada agora com mais ênfase na Diocese de Blumenau toda, né? E no santuário também a gente está ampliando mais os trabalhos. E a gente vem, como o Frei falou, fortalecimento dos vínculos, né? Que é a sustentação, a família sustenta a sociedade, e tendo essa visão das famílias e acolher essas famílias, porque hoje a gente tem, por exemplo, a questão da família. Às vezes nós temos, por exemplo, o padre, ele vive sozinho, é uma família, né? Então, assim, nós temos que acolher a todos, né? A igreja trabalha nessa afinidade de ter acolhimento a todos. E de que forma, né? Com que ações a pastoral busca isso? Nós trabalhamos com todo o acolhimento na comunidade, né? Em todas as atividades, desde da catequese. Nós temos um trabalho de catequese para noivos, né? Estamos entrando também agora na questão do pós-matrimônio, fazendo um trabalho com os casais de pós-matrimônio. A pastoral familiar trabalha também com os casos especiais, né, que nós temos hoje, os casos especiais, mas o principal foco é acolher as pessoas na igreja. Então, assim, envolver as pessoas nas atividades da igreja, com liturgia, com catequese, ser bem acolhida. As pessoas vêm lá pedir ajuda, então nós temos que acolher essas pessoas. E as famílias são participativas, Gilberto? Sim, as famílias, elas participam. Quando você tem um acolhimento, quando você consegue colocar essas pessoas e se sente bem na igreja, elas participam. Muitas vezes as famílias até não participam de algumas atividades pela forma de como a gente acolhe. Tem pessoas que são tímidas, tem pessoas que têm vergonha. Então, assim, nessas atividades a gente tem que sempre acolher bem as pessoas. Frei, como é que o senhor vê as famílias hoje, hein? Essa composição familiar de hoje em dia? A família hoje passa por um processo e vive um momento assim de instabilidade e de crise, né? Já houve época que eram bem mais estáveis as famílias, até pelas mudanças de épocas que a gente está vivendo e também de certas ideologias que são colocadas no seio da sociedade, né, a discussão sobre esses papéis importantes que a família tem na sociedade, e por isso que a gente vive uma grande crise, na verdade, social,
e que implica em todas as nossas atividades, em toda a nossa vida, seja na economia, seja na política, em tudo aquilo que envolve a nossa vida, né? A família hoje está sendo assim bastante provocada, tá? E por isso que ela também gera uma certa instabilidade nos seus convívios. E como é que a Igreja Católica acompanha isso, né? Essas mudanças comportamentais, né, da sociedade, e de que forma a Igreja pode ou deve interferir? Nós temos um documento belíssimo do Papa Francisco, né, da Amoris Laetitia, onde o Papa tem essa preocupação com a família, não só local, não só Brasil, mas no mundo inteiro, né, e onde o Papa especialmente diz que a Igreja tem um papel de ser uma mãe que recebe, que acolhe qualquer situação de qualquer família que esteja hoje vivendo na sociedade, com todos os desafios, todos os seus problemas que eles contêm, né? E são muitos, Frei? São diversos, né? Desde a instabilidade matrimonial, a vulnerabilidade da persistência, às vezes, nos casamentos, tantos que se desfazem em pouco tempo, né? Casamentos que são realizados sem a verdadeira consciência de qual é o papel do homem e da mulher nessa relação, e por isso que as dificuldades, hoje a gente vê tantas e tantas notícias de agressão, sobretudo das mulheres nas nossas famílias, levando a muitas até ao assassinato, feminicídio e por aí adiante, né? Dentro dessa crise que a gente está vivendo, né? Sim, tem crescido. A gente não sabe se é por mais pessoas que estão procurando ou se a violência realmente vem numa fase de crescimento, mas no ambiente familiar, a violência contra a mulher, crianças e adolescentes, né? Sim. E isso é assustador. Para muitas pessoas, Frei, atribuem isso, inclusive a falta da espiritualidade, né? A falta de Deus no coração. A Igreja Católica vê dessa forma também? Com certeza, eu acho que a espiritualidade, a falta de Deus é um dos pontos chaves, né, nessas relações, porque a busca da espiritualidade, seja ela qual for, em qual denominação religiosa que for, é fundamental para que a espiritualidade possa criar um equilíbrio, né, nas relações, nas emoções da vida das pessoas, nos seus sentimentos, e também nos seus papéis atribuídos dentro dessa convivência social e familiar. Quais são, assim, os principais desafios que vocês notam hoje, né, que as famílias enfrentam no seu dia a dia? Eu acho, assim, que um dos principais desafios que a família enfrenta hoje é a insegurança e a instabilidade da vida. Tudo é muito efêmero, né? Porque hoje o ser humano ele tem dificuldade de assumir compromissos que sejam compromissos longevos, né? Quando dentro da família cristã, sobretudo católica, você se coloca diante de Deus para assumir um compromisso até que a morte o separe, hoje a gente encontra nas pessoas muita dificuldade nesse sentido, de ter esses comprometimentos longevos na vida. Isso não é só problema da família, a gente encontra isso também no meio do clero, inclusive de colegas meus, frades, né, que por qualquer razão, qualquer motivo, já buscam outros caminhos, outras formas de realização pessoal. E esse desequilíbrio aí que acaba desestruturando todo o ambiente familiar, né? Nesse sentido, Gilberto, o que a pastoral pode auxiliar e de que forma pode auxiliar essas famílias que passam, né, por essa desestruturação familiar? Sim, a pastoral familiar hoje no Santuário Nossa Senhora Aparecida está sendo implantada. Então, assim, ela pode, e vamos trabalhar para isso, por exemplo, implantarmos um setor de voluntários para escutar essas famílias.
porque é muito importante as pessoas serem escutadas. Hoje, muitas vezes, são problemas pequenos que a família encontra e com a troca de ideias, com a conversa entre um outro casal, troca de experiência, muitas vezes resolve o problema. Então, assim, isso é um dos pontos que no santuário também estamos pensando em colocar essa questão da escuta das famílias. Claro que vai ser... Tem um treinamento para os casais que vão fazer isso, né? A pastoral familiar da diocese está trabalhando com isso, o bispo está muito forte, né, nessa questão também, de a gente ter treinamento para fazer isso. E quando os casos são assim, algo que seja mais graves, são encaminhados para o freio, né? Para essa. E atividades por exemplo, de apoio à catequese. Agora, na Semana da Família, nós fizemos ontem nas capelas, tivemos os diáconos, fizeram um trabalho religioso com os catequistas, com a comunidade, depois tivemos uma partilha. Então, assim, trabalhando com as famílias, né, fazer eventos com a família, que essa é a prioridade, a gente fortalecer esses vínculos. Frei, como é que a comunidade de fé pode apoiar as famílias diante de questões como conflitos, crises econômicas, muitas vezes, né, que geram, né, esses conflitos familiares ou até mesmo as perdas de valores, né, que vão se perdendo durante o tempo? Eu acho que o principal é ter um espaço de escuta, né? Que é o que propõe a pastoral. Propõe a pastoral é um ambiente de escuta para ouvir o outro, né? E é que a gente não tem, assim, fórmulas sempre prontas, né? Porque cada caso é um caso, cada sentimento é um sentimento, né? E as coisas mudam muito rapidamente hoje em dia, né? As coisas mudam muito rapidamente no dia a dia. Então, acho que o fundamental e o principal é a pastoral, que hoje estão se estabelecendo em muitas comunidades, é chamada uma pastoral de escuta para aqueles que necessitam, porque hoje a grande dificuldade das pessoas é em se comunicar, né? Às vezes estão próximos, às vezes é até meio cômico, né? Que dentro de uma casa, se o filho quer conversar com a mãe, passa um WhatsApp em vez de ir lá se dirigir à pessoa e olhar olho no olho. E né? Acontece. Acontece pior muito, é que acontece, né? É. E isso gera o distanciamento, né? Distanciamento. Então, às vezes a gente tem uma proximidade com alguém que geograficamente está muito distante e está tão distante de quem está dentro da nossa própria casa. Né? Exato. Naqueles relacionamentos humanos que são necessários. E qual é a importância da oração e da vida sacramental para a união familiar, Frei? A oração acho que é a chave de tudo, né? Porque a gente tem testemunhos de vida de pessoas que têm uma vida de oração e eu vivenciei essa experiência em casa, né? Com o pai e a mãe, com 10 filhos. A gente tinha pelo menos 3 momentos de oração por dia, né? No início de cada refeição, até porque a família se reunia ainda em volta da mesa, que hoje é uma dificuldade as pessoas se encontrarem em volta da mesa, né? Que é o lugar da partilha do pão, da vida em família, e especialmente à noite, quando a mamãe puxava lá a oração do terço, né? Muitos de nós, às vezes, acabávamos dormindo, mas a gente sentia que aquela oração da mãe era a fortaleza da casa. Uhum. E esse é o tamanho da importância de hoje, né? Para unir mais a família. Sim, com certeza, né? Então, eu acho que a importância, assim, da oração, quer seja em casa, encontrar algum momento, a oração não precisa ser longa. Outro dia, num encontro interreligioso que eu fui lá em Santos, que eu já participo há 14 anos, né? Eu disse que tem uma oração bem pequena para ser feita, que Francisco de Assis fazia quando se comunicava. Ele desejava sempre para o outro a paz e o bem. E essa é uma saudação franciscana que não deixa de ser uma oração. Se a gente conseguisse se habituar todo dia, quando nos levantamos, vamos ao café e desejar para o marido, para a esposa, para o filho, desejar um paz e bem, com certeza o dia será totalmente diferente. Na opinião de vocês, o que está gerando, né, esse crescimento do distanciamento
familiar, né? Essa falta de uma união familiar, como o Frei falou, almoço, janta, café da manhã, todo mundo junto, todo mundo unido, final de semana cada um vai para cada lado. Claro que existem muitas e muitas exceções, mas a gente vê na maioria um cenário como esse, né? O que está causando isso hoje em dia? Eu acho que é uma agitação da vida, a gente está preocupado em ter e em produzir, né? Então, o que está na cabeça da gente, né? É levantar, ir para o trabalho, produzir, fazer, ganhar, né? E a gente reserva pouco tempo para si, né? Para aquilo que é fundamental na vida, né? Que é ter boas relações, sejam familiares, sejam relações com amigos, sejam relações onde deve haver uma experiência também de família, de convívio, que é uma comunidade religiosa, uma paróquia, uma comunidade capela, seja nas diversas denominações religiosas. Esse encontro pessoal é que penso assim de ser fundamental. E a gente ter tempo para isso, né? A gente hoje, a palavra que mais se ouve, né? Não tenho tempo. Não tenho tempo. É verdade. E como a igreja orienta a educação religiosa dos filhos, Frei? A igreja orienta na educação religiosa do filho, começando pelo princípio, né, em casa, de ter um momento da oração, seja, pelo menos que seja 2, 3 minutos, eles são fundamentais, né? Às vezes a gente pensa que precisa ocupar muito tempo para a oração. Na verdade, não é o tempo, mas o modo como a gente faz, né? E depois incentivar as pessoas a criarem laços, seja numa comunidade, seja em grupo. Por exemplo, um dos desafios hoje, como é que vamos dar assistência aos nossos idosos, né? Muitas comunidades têm grupo de idosos para poder jogar um baralho, para poder jogar um dominó. O que a gente vê hoje? Muitas famílias idosos com depressão, solitários, sozinhos dentro de uma casa. Por falta de atividade, muitas vezes. Por falta de atividade, às vezes de convivência, que é sempre muito salutar. Uhum. E isso é uma importância também, né? Muito grande. Com certeza. Gilberto, estamos na Semana da Família, né? A Paróquia Nossa Senhora Aparecida tem atividades ou eventos voltados para a família durante essa semana. Você falou que já teve um evento, Isso. Né? E qual é a programação aí do restante dessa semana? A Semana da Família começou no domingo, né? E domingo vai até sábado. Domingo nós tivemos missas normais, na segunda-feira tivemos um terço em família. Ontem tivemos eventos nas capelas, com a comunidade das capelas, né? Hoje nós temos a missa no santuário, que é a novena, onde vai ser falado sobre a família e o Frei vai dar a bênção das famílias que estão na igreja. Amanhã, após a missa das 19 horas, nós vamos ter uma adoração ao Santíssimo, né, em família. Na sexta-feira, vai ter uma via sacra após a missa das 19, a via sacra da família também. E no sábado, que é o dia do encerramento, vai ter uma missa especial no santuário. Para acompanhar, para participar, basta comparecer, né? Isso. Que é muito importante, né? Frei, qual é o recado que o senhor deixa para as famílias que estão nos ouvindo agora? O recado que a gente pode deixar para as famílias que, primeiro, e um dos grandes desafios é que elas consigam olhar olho no olho, né? Que o esposo possa olhar olho no olho da esposa, e vice-versa. Dos filhos. Dos filhos, né? Para que o olho... Eu fazia uma experiência em encontro de noivos, quando estava lá em Santos, quando tinha uma missa de encerramento do encontro, eu pedia na hora da oração do Pai Nosso que os noivos, né, se dessem as mãos e que pelo menos fixasse o olho um no olho do outro durante a oração do Pai Nosso, que demora minuto e tanto, né? A maioria não conseguia fixar o olho durante um Pai Nosso, né? Então, acho que o fundamental é começar a criar esses vínculos, esses laços, né? De proximidade, quando a gente é capaz, né, de se encarar um ao outro para poder estabelecer
E aí, a partir daí, né, quais são nossos projetos, nossos sonhos em comum, né? Porque numa família, muitos colocam projetos pessoais. Eu quero me realizar nisso, naquilo. Não, nós queremos nos realizar juntos nesse Sempre no processo. coletivo, né? Sempre pelo coletivo, né? Seja do esposo, da esposa, e depois, quando vem os filhos também, qual é a direção que a gente quer tomar na nossa vida. Frei, como é que a Igreja Católica acompanha essa quebra prematura de relacionamentos, né, que levam à destituição de famílias, né? O senhor mesmo disse já que tem notado um crescimento acentuado nessa questão do divórcio, sim, da separação. Muitas vezes cada um vai para um lado, e ficam filhos ali no meio também, né, que geram toda uma turbulência familiar. A igreja propõe o seguinte, né, que ninguém deve ficar fora da comunidade, né? Não importa o problema que ela esteja vivenciando. Então, o primeiro passo é sempre a acolhida, né, e a escuta, para que depois ela possa dar direcionamentos, encaminhamentos para que aquela pessoa ela possa se encontrar como pessoa, como ser humano, e poder realizar seus anseios, seus desejos, seus sonhos, né? Para que ela possa, assim, então, buscar esse entendimento de si mesmo e do coletivo que é em família, né? Então, o principal papel da igreja é não deixar ninguém de fora, né? Isso o Papa Francisco insistiu muito e muito, e sobretudo nesse documento da Amoris Laetitia, né, que ninguém deve ficar fora da casa, né? Todos são filhos do mesmo Pai, né, do céu. Gilberto, como encontrar mais informações sobre a Pastoral da Família? Você disse que ainda está em um processo de montagem, né, definição de ações e por aí. Mas as pessoas interessadas, aquelas que também querem participar ou contribuir até na montagem dessa estrutura, como é que podem fazer? Nós temos hoje a Pastoral Familiar da Diocese. Se você entrar no site da Diocese de Blumenau, vai ter lá o link que leva para a Pastoral Familiar da Diocese. E ali, então, tem todas as diretrizes, como funciona. Nós temos uma coordenação que posta notícias, né? Atividades da pastoral da região, porque nós trabalhamos com a diocese. Então, as paróquias estão montando suas pastorais familiares, mas sobre o olhar da diocese. Não é não? Certo. Obrigado pela tua participação. Eu que agradeço, Jorge. E viva nossas famílias. Com certeza. Frei, muito obrigado pela participação do senhor aqui, foi um prazer recebê-lo. Então, vamos dar uma bênção para todas as famílias, com certeza, para todos aqueles que nos ouvem, né? Então vamos dar uma bênção a São Francisco de Assis. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor vos mostre a sua face e se compadeça de vós, que o Senhor vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sucesso para as famílias. Obrigado, Frei André, da paróquia Nossa Senhora Aparecida, do Santuário de Nossa Senhora Aparecida, e Gilberto Alba Farisotto, coordenador da Pastoral da Família da Igreja. Falamos hoje sobre a importância da família para a Igreja Católica e para a sociedade, nessa que é a Semana da Família para a Igreja Católica.